Hoje vamos falar sobre arranjo simples, né? É um outro elemento aí da análise combinatória, onde a gente pega um grupo de valores, né? Um grupo de coisas disponíveis e a gente vai agrupar em duplas, em trios, em quadras. Então vamos fazer de diversas formas, tá? Aí aqui tem a definição simples. O arranjo simples é um tipo de agrupamento estudado na análise combinatória. Conhecendo um conjunto com N elementos, chamamos de arranjo simples todos os agrupamentos formados, sem repetições, de elementos e eles são ordenados, tá? O qual podemos formar com K elementos do conjunto. Aqui em arranjo, a ordem importa. João Maria é diferente de Maria João. Então, são coisas que, se você trocar a ordem, trocam valor, viram uma nova possibilidade, tá bom? De início, vamos falar do arranjo simples. Daqui a pouco a gente fala do arranjo com repetição. Então vamos lá. O arranjo simples ele tem uma formulazinha, que é essa aqui, né? Arranjo de n elementos agrupados k a k, né? É igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial. Certinho? E aí eu já trago aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. O primeiro exemplo vai ser esse aqui, ó. Aí aqui a gente tem uma situação, né, onde fala o seguinte: para acessar um site, cada usuário cria uma senha com 4 algarismos, todos distintos entre si. Então, qual é o número de senhas possíveis para esse site, né, que esse site admite? Então, quantas senhas são possíveis criar nesse site? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: quantos são os elementos que nós temos disponíveis, né? Então, nosso conjunto aqui vai ter 10 elementos, né? Porque uma quantidade de 10 elementos. Porque quais são os disponíveis? São quem? O algarismo zero, o algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os algarismos disponíveis. Então, aqui são 10. Só que nós queremos agrupar 4 a 4. E eu não posso repetir nenhum deles. Então, se eu usar o zero, eu não posso usar o zero para o segundo, e aí vai. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser um arranjo de 10 elementos agrupados 4 a 4. Então, isso vai ser o quê? 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial. Como é que vai ficar isso aqui, então? Isso aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Porque quando eu fizer 10 menos 4, vai chegar em quem? 6 fatorial. Então, eu corto aqui, corto aqui. E preciso só fazer 10 vezes 9, que é 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7 vai dar 5.040. Então, nossa resposta aqui, ó, é 5.040 senhas possíveis para esta situação aqui. Valeu? Vamos fazer mais um exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem, para a disputa de um campeonato de xadrez, existem 16 candidatos. O campeonato é de pontos corridos. Na primeira etapa, de modo que todos os enxadristas se enfrentariam nela. Ao final da etapa de pontos corridos, os dois melhores colocados se enfrentariam em uma partida final, sendo que o primeiro colocado na fase anterior jogaria com as peças brancas na final, sabendo que todos são igualmente capazes de quantas maneiras distintas essa final poderia acontecer. Veja só, a ordem do primeiro e do segundo importa, porque o primeiro vai jogar com as peças brancas e o segundo com as peças pretas. Então, se João for primeiro, joga com as peças brancas. Se João for segundo, joga com as peças pretas. Então, a ordem importa. Quando a ordem importa, é sempre arranjo simples nesse caso, né? Porque a gente vai ver depois que combinação a ordem não importa. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um total de 16 candidatos, né? E eles vão ser agrupados, na final só podem jogar dois. Então, eles vão ser agrupados de 2 em 2. Então, de quantas formas diferentes essa final pode acontecer? Então, o que você tem aqui é um arranjo de 16 elementos agrupados 2 a 2. Então, você vai ter 16 fatorial dividido por 16 menos 2 fatorial. Isso aqui, então, vai ser
16 vezes 15, vou parar aqui no 14, porque 16 menos 2 é 14. Então, aqui no denominador, você vai ter o quê? 14 fatorial. Então, sua resposta aqui, ó, arranjo de 16 elementos agrupados 2 a 2 é 16 vezes 15, certinho? 15 vezes 15, 225. Então, como eu quero 16, eu coloco mais 15. Então, nossa resposta aqui é 240, certo? Então, essa final pode acontecer de 240 maneiras diferentes, né? Então é isso. Arranjo simples, né, que é aquele arranjo que não tem repetição, é assim que a gente faz. Você poderia pensar nisso aqui mesmo sem a fórmula. Como é que você pensaria nisso aqui sem a fórmula? O mesmo vale também para o exemplo 1. Sem a fórmula no exemplo 1. Como é que eu poderia fazer aqui, ó? Se eu tenho 10 números, né, 10 algarismos, e eu quero agrupá-los de 4 em 4, então eu poderia pensar da seguinte forma, ó. Eu poderia pensar que, na primeira situação, eu tenho o primeiro algarismo. Quantas opções eu tenho? O zero ele pode ficar na frente, tá? Não interfere em nada. Então eu tenho 10 opções para o primeiro algarismo. Mas se eu não posso repetir, para o segundo algarismo, eu vou ter 9 possibilidades. Para o terceiro algarismo, se eu já usei 2, eu vou ter 8 possibilidades. E para o quarto algarismo, se eu já usei 3, eu vou ter 7 possibilidades. Que isso aqui também, quando eu fizer o produto, vai resultar em 5.040. Beleza? Então, é uma outra forma de fazer, caso você não lembre da fórmula. E por exemplo 2, que a gente acabou de fazer, é a mesma lógica. Eu tenho 2 pessoas para disputar a final. Então eu só tenho 2 vagas. Se são 16 pessoas, o primeiro finalista, eu tenho 16 opções. Mas se eu já escolhi um, para a segunda vaga, vão sobrar quantas opções? 15. Então, aqui também, ó, 16 vezes 15, que vai ser igual a 240, né? Que é a nossa letra B aqui. Beleza? Vamos falar agora sobre arranjo com repetição. O arranjo com repetição é aquele arranjo onde você pode repetir o elemento na primeira escolha, na segunda escolha, na terceira escolha. Então, ele sempre vai participar das escolhas. Aí, ele define assim, ó. Conhecemos como arranjo com repetição o arranjo completo todos os reagrupamentos ordenados que podemos formar com k elementos de um conjunto com n elementos, sendo que um elemento de n pode aparecer mais de uma vez. A análise combinatória é a área da matemática que desenvolve técnicas de contagem para encontrar a quantidade de possibilidades de agrupamentos em determinadas situações. Então vamos lá. A fórmula para o arranjo com repetição é essa aqui, ó. Arranjo com repetição de n elementos agrupados k a k é igual a n elevado a k. É mais simples até a fórmula, né? Mas por que é mais simples? Veja só. Vamos aqui, ó. Vejamos esse exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma situação onde a gente fala: a senha de um banco possui 5 dígitos formados exclusivamente por números. Qual é a quantidade de senhas possíveis? Aqui eu posso repetir. Ele não falou que não pode repetir, eu posso repetir. Então, eu tenho 10 elementos, né? Porque são os algarismos de 1 a 10. Então, o que vai acontecer aqui, ó? E essa senha pode ter o quê? 5 dígitos. Então, o K aqui é igual a 5. Então, você tem um arranjo com repetição de 10 elementos agrupados 5 a 5. Então, isso aqui nada mais é do que a quantidade de elementos que você tem elevado a quantidade que você precisa para fazer os agrupamentos, né? Então, isso aqui é 10 elevado à quinta. 10 elevado à quinta é 1, acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, aqui você tem 100.000. Então, sua possibilidade aqui é de 100.000 senhas. Você pode fazer aqui, montar 100.000 senhas. Você poderia pensar isso aqui também sem a fórmula. Igual aquele raciocínio que nós fizemos no outro exemplo, né, com arranjo simples. Você pensa assim, ó. Para a primeira escolha, eu tenho quantos elementos? 10. Para a segunda escolha, eu tenho quantos elementos? 10. Para a terceira, 10. Para a quarta, 10. E para a quinta, também tenho 10. Então,
eu sempre vou ter a mesma quantidade de elementos para escolher. Por isso que você pega a quantidade que você tem e eleva o número que você quer pegar para agrupar. Se eu quero pegar de 5 em 5, então eleva a 5, que vai dar o mesmo resultado aqui, né? Que no caso vai ser 100.000. Então, temos aqui 100.000 combinações, né, de senhas aí possíveis, né? Arranjos de senhas possíveis. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Olha essa questão. Sabendo que as placas dos veículos são formadas por 3 letras e 4 números, quantas placas é possível formar? Aqui a gente está trabalhando com aquele formato antigo de placa, né? Onde você tinha 3 letras na frente e 4 algarismos depois, né? Lembrando que para placa, as letras podem repetir e os algarismos também. Então, o que acontece aqui é que você vai ter 2 arranjos com repetições, ó. Você tem o primeiro arranjo, que é o arranjo das letras. Lembrando que aqui a gente vai considerar todas as letras, né, no alfabeto, que agora são 26. Então, letras, você vai ter N igual a 26. E você quer agrupar essas letras de 3 em 3. Então, é 26 agrupadas de 3 a 3. E os números, né, que são os algarismos, vou chamar de N mesmo, que ele chamou de N na questão, você vai ter 10 algarismos. Você vai ter 10 algarismos, onde você vai agrupar eles 4 a 4. Para esse aqui, ó, nosso arranjo com repetição vai ser um arranjo de 26 elementos agrupados 3 a 3, que é 26 elevado ao cubo. 26 elevado ao cubo, 26 elevado ao cubo é igual a 17.576. Então, só o arranjo com as letras, a gente tem isso aqui, ó, uma quantidade bem grande. E o arranjo com os algarismos, né? Arranjo com repetição, de 10 elementos agrupados 4 a 4. Você vai ter 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta é 1 acompanhado de 4 zeros. Então, você tem 10.000. Então, só o arranjo com as letras dá isso e com os números dá isso. Mas observe que para cada um que você muda aqui, é uma opção que você tem para fazer com um de cá. Então, você vai pegar aqui para saber o seu total de possibilidades e vai multiplicar. Vai ser 17.576 vezes 10.000. Multiplicação por potências que são potências de 10 é simples, né? É só você repetir o número e acrescentar os zeros. Então, vai ser 1, 7, 5, 7, 6, acrescentando aí 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse número é o quê? Aqui vai ter 1.000, aqui vai ter milhão e aqui vai ter bilhão. Então, é 1.757.600.000. Então, é isso, galera. Arranjo simples e arranjo com repetições, tá certo? Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido muita coisa para vocês. E se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar e curtir também, né, para fortalecer a gente aí. Valeu, galera. Até a próxima, viu?